A figura lendária conhecida como Stonewall Jackson entrou para a história com o nome de Thomas Jonathan Jackson, nascido em 21 de janeiro de 1824. Embora a maioria dos registros aponte Clarksburg, na Virgínia, como seu local de nascimento, há quem afirme que sua mãe o trouxe ao mundo durante uma visita a parentes em Weston, também na Virgínia. O apelido que o imortalizaria só surgiria muito depois, já em sua vida adulta. Seu pai, Jonathan Jackson, era um advogado virginiano com raízes profundas nos Estados Unidos, remontando a quase um século antes de seu nascimento. A família Jackson, no entanto, tinha origens ainda mais distantes, no condado de Londonderry, no norte da Irlanda, onde no século XVII possuíam terras próximas à cidade de Coleraine. Apesar da ascendência inglesa, um de seus antepassados, John Jackson, bisavô de Thomas, foi condenado por um crime em Londres no século XVIII e enviado às colônias americanas como trabalhador forçado, numa época em que o sul dos Estados Unidos servia como destino para criminosos deportados, assim como a Austrália seria décadas depois. Foi um começo incerto, mas que não impediu os Jackson de prosperarem na nova terra. Sua mãe, Julia Beckett Neely Jackson, deu à luz Thomas como terceiro filho, depois de Elizabeth e Warren. Ele nasceu em um momento crucial da história americana, quando o país se expandia de forma acelerada, transformando-se em um cenário que moldaria não apenas sua vida, mas a de toda uma geração. Quando os Estados Unidos declararam independência em 1776, eram apenas 13 colônias ao longo da costa leste. Mas a nação já olhava para o oeste, ultrapassando as montanhas Apalaches e ocupando territórios que hoje abrigam estados como Tennessee, Kentucky e Virgínia Ocidental. A compra da Louisiana em 1803 incorporou vastas extensões de terra, desde o Golfo do México até as planícies do norte. Até 1824, ano do nascimento de Jackson, o país já contava com 24 estados, após a admissão do Missouri em 1821. Essa expansão, porém, trouxe consigo dois desafios que marcariam profundamente seu futuro. O primeiro era a fronteira com o México, cada vez mais tensa à medida que os americanos avançavam em direção ao Texas. O segundo, e mais explosivo, era a questão da escravidão nos novos territórios. Enquanto os estados do norte defendiam que as novas unidades da federação deveriam ser livres desde o início, os sulistas argumentavam que regiões como Louisiana estavam sendo povoadas majoritariamente por migrantes da Geórgia e das Carolinas, devendo, portanto, manter as mesmas leis escravagistas. A infância de Thomas Jackson foi marcada por adversidades que forjaram seu caráter. Na década de 1820, a febre tifoide assolava a Virgínia, ceifando vidas sem piedade. Em março de 1826, a doença levou sua irmã mais velha, Elizabeth, quando ele mal havia completado 2 anos. Menos de um ano depois, em março de 1827, seu pai sucumbiu ao mesmo mal. A tragédia não parou por aí. Julia Jackson, grávida na época, entrou em trabalho de parto poucas horas após a morte do marido, dando à luz uma menina, Laura Anne. Viúva e sem recursos, ela se viu sozinha com 3 crianças pequenas para criar. Sem herança significativa, Julia sustentou a família como costureira e ensinando o ofício a outras mulheres. Em 1830, casou-se novamente, desta vez com Blake Woodson, um capitão do exército. Mas o novo casamento não trouxe alívio. Woodson mostrou-se indiferente aos enteados, e quando Julia faleceu em 1831, apenas um ano após as núpcias, ele simplesmente desapareceu de suas vidas. Órfãos, Thomas e seus irmãos foram acolhidos pela avó materna, em Lewis County, onde viviam vários tios solteiros. Embora tivessem perdido os pais cedo, cresceram em um ambiente familiar afetuoso. Na década de 1830, Warren, o irmão mais velho, partiu para a escola militar, enquanto Thomas desenvolveu um vínculo especial com Laura Anne. Tímido desde cedo, ele revelou uma resiliência notável, aprendendo a contar consigo mesmo em meio às privações. Passou grande parte da juventude em Jackson's Mill, um moinho de grãos administrado por um tio, onde descobriu uma paixão pelo trabalho manual. Apesar da falta de educação formal, conseguiu aprender a ler com a ajuda de um escravo da propriedade e ainda adolescente. Já compartilhava seus conhecimentos improvisando aulas para crianças da região. Era esse jovem determinado, inteligente mas sem instrução, que aos 18 anos, em 1842, rumou para a Academia Militar de West Point, em Nova York. Fundada em 1802 como a principal escola de formação de oficiais do país, West Point era sinônimo de excelência, e também de desafio. No início, Thomas lutou para acompanhar os estudos, prejudicado pela educação precária que receberá.
mas sua capacidade de assimilar informações com rapidez e sua disciplina ferrenha o levaram a superar as dificuldades. Em 1846, formou-se em 17º lugar numa turma de 59 cadetes, um feito admirável para alguém com seu histórico. Entre seus colegas de formatura estavam futuros generais da Guerra Civil, como George Pequeke e George McClellan. Enquanto Jackson concluía seus estudos, as tensões na fronteira sudoeste do país se intensificavam. O Texas, o Novo México e o Arizona, outrora domínios espanhóis, tornavam-se palco de disputas territoriais que logo explodiriam em conflito. A recém-independente nação mexicana, surgida das cinzas do domínio espanhol após uma sangrenta guerra de independência nas décadas de 1810 e 1820, tornou-se rapidamente um barril de pólvora nas relações com os Estados Unidos. A questão não era apenas ideológica, mas territorial. Em 1836, o Texas, então província mexicana, rompeu com o governo central e proclamou sua independência como uma república soberana, alinhada aos interesses e à cultura dos Estados Unidos. A disputa pela fronteira, no entanto, persistiria como uma ferida aberta. Os mexicanos insistiam no Rio Nueces como limite natural, enquanto os texanos, e depois, os americanos, reclamavam o Rio Grande. Essa controvérsia herdada pelo governo de Washington explodiria em conflito aberto em fevereiro de 1846, quando o Texas foi formalmente anexado como o 28º estado da União. 2 meses depois, a faísca que acendeu a guerra, tropas americanas adentraram a zona disputada ao sul do Rio Grande e foram atacadas por forças mexicanas. O Congresso dos Estados Unidos, com o pretexto de defesa da soberania, declarou guerra ao México. Era o início de um conflito que redefiniria o mapa da América do Norte. E foi nesse cenário de tensão e ambição imperial que Thomas Jackson, recém-saído de West Point, recebeu sua primeira missão de combate. Designado para a 1ª Divisão de Artilharia dos Estados Unidos, Jackson integrou a expedição do general Winfield Scott, um estrategista brilhante que comandaria o exército americano por 2 décadas, até os primeiros anos da Guerra Civil. O objetivo de Scott era audacioso: marchar sobre a cidade do México, capturar a capital e forçar o governo mexicano a ceder vastos territórios. A campanha seria longa e brutal. Só em setembro de 1847, após meses de avanço implacável, as tropas de Scott, com Jackson entre elas, chegariam às portas da cidade. O cerco começou no dia 8. 5 dias depois, o jovem tenente se destacaria na tomada de Chapultepec, uma fortaleza-castelo que guardava a entrada da capital. Sua atuação foi decisiva. Em 2 dias, a cidade do México capitulou. Com a vitória veio a rendição mexicana. O Tratado de Guadalupe Hidalgo, assinado em 2 de fevereiro de 1848, selou a transferência de um território colossal. Além do Texas, os Estados Unidos anexaram o que hoje são os estados do Novo México, Arizona, Nevada, Califórnia e partes de Colorado, Oregon e Utah. Uma conquista que quase dobrou o tamanho da nação. Para Jackson, então com apenas 24 anos, a experiência no México foi um batismo de fogo, e uma lição de que a guerra não se ganhava apenas com coragem, mas com disciplina e cálculo frio. De volta aos Estados Unidos, seu próximo destino seria um fronte diferente, mas igualmente implacável: a Flórida. Ainda na primeira metade do século XIX, aquele território pantanoso e hostil era a última fronteira não domesticada do leste americano. Antiga posse espanhola, a Flórida havia sido gradualmente incorporada à União, mas sua ocupação efetiva esbarrava na resistência dos Seminoles, um povo indígena que, aliado a escravos fugitivos da Geórgia, travava uma guerra de guerrilha nas densas florestas e pântanos dos Everglades. Os chamados Seminole Wars já duravam décadas, drenando recursos e paciência do governo em Washington. Em 1849, Jackson foi enviado para Fort Meade, perto de Tampa, como segundo em comando da guarnição. Lá, seu relacionamento com o Major William Frente, o comandante do forte, degenerou em uma rivalidade tóxica. Ambos trocaram acusações formais, cada um denunciando ao Departamento de Guerra as supostas falhas do outro. Jackson, consciente de que Frente, um veterano condecorado da Guerra Mexicana e 10 anos mais velho, tinha a vantagem hierárquica, viu-se em uma batalha perdida. Em 1851, quando ficou claro que Washington não o apoiaria, ele apresentou sua renúncia. Não sem antes aprender uma lição amarga. No exército, a lealdade institucional muitas vezes prevalecia sobre a justiça individual. Mas a saída das fileiras militares não significou o fim de sua carreira castrense. Imediatamente Jackson assumiu um posto que já lhe fora prometido:
Professor de filosofia natural e experimental, o equivalente moderno a um catedrático de física, no Instituto Militar de Lexington, na Virgínia. Sua especialização secundária? Artilharia, claro. O cargo, no entanto, revelou-se um desafio inesperado. Jackson não tinha dom natural para o ensino, e sua adaptação foi tortuosa. Os cadetes, muitos deles filhos da elite rural da Virgínia, zombavam dele às costas, apelidando-o de Tom Fool, um trocadilho cruel que misturava seu nome com a palavra fool, tolo. Havia nessa hostilidade um viés classista inegável. Seu sotaque arrastado, herdado das montanhas pobres da Virgínia, e seu tom de voz agudo contrastavam com a afetação aristocrática dos jovens oficiais em treinamento. No entanto, aqueles que o subestimavam por sua origem humilde acabariam surpreendidos. Jackson compensava suas limitações pedagógicas com uma dedicação implacável. Os alunos mais aplicados descobriam nele um mentor atencioso, quase paternal. Com o tempo, seu rigor, a mesma qualidade que o tornaria temido como general, começou a render frutos. Sua reputação como professor melhorou, ainda que nunca tenha se livrado completamente do estigma de outsider. Foi em Lexington também que Jackson encontrou um refúgio inesperado, a vida familiar. Em 4 de agosto de 1853, casou-se com Elinor Junkin, filha do reverendo George Junkin, reitor do Washington College. O casamento, porém, foi tragicamente breve. Elinor morreu em outubro de 1854, vítima de complicações de um parto natimorto. O luto abateu Jackson, mas não o quebrou. 3 anos depois, em 1857, ele se casaria novamente, desta vez com Mariana Morrison Gunn, filha de outro homem de fé, o reverendo Robert Morrison, presidente do Davidson College, na Carolina do Norte. Com Anna, Jackson conheceu uma felicidade rara em sua vida austera. Ela o descreveria mais tarde com carinho, um contraste marcante com a imagem pública de um homem severo, quase intransigente. O casamento lhe deu 2 filhas, Mary Graham, que morreu ainda bebê em 1858, e Julia Laura, nascida em novembro de 1862. Julia sobreviveria até a idade adulta, mas sucumbiria à febre tifoide em 1889, aos 26 anos, a mesma doença que ceifara a vida de seu pai e de sua tia quando Jackson era criança. Mas se a vida doméstica lhe oferecia um porto seguro, era em outro domínio que Jackson encontrava sua verdadeira paixão, a fé. Depois de uma juventude de religiosidade superficial, ele abraçou um cristianismo fervoroso em Lexington, especialmente após sua chegada ao Instituto Militar. Não era coincidência que suas 2 esposas fossem filhas de clérigos. Sua devoração religiosa tornou-se tão intensa quanto sua disciplina militar. Ele lecionava em escolas dominicais, participava ativamente da igreja presbiteriana local e estruturava sua rotina em torno de preceitos que considerava inegociáveis. Essa mesma intensidade, no entanto, se manifestava em uma hipocondria persistente. Jackson sofria de uma série de males físicos, problemas digestivos, distúrbios de visão, que o atormentavam com frequência alarmante. Médicos e contemporâneos debatiam se suas queixas eram genuínas ou frutos de uma mente ansiosa, sempre à espreita de ameaças invisíveis. Uma de suas obsessões mais conhecidas era a convicção de que ler à luz de lamparinas destruiria sua visão. Para evitar isso, ele adotava posturas excêntricas, como inclinar-se sobre os livros de maneira quase contorcionista, na tentativa de capturar a luz natural. Essas peculiaridades, somadas a seu temperamento rígido, alimentavam sua aura de homem enigmático, um misto de gênio militar e figura excêntrica, cujo destino ainda estava por se revelar em toda a sua grandiosidade. Uma posição compartilhada por diversos sulistas moderados que viam na separação não uma solução, mas um desastre iminente. Jackson, afinal, era um homem de princípios profundos, mas também de pragmatismo militar. Seu juramento à Constituição dos Estados Unidos ainda ecoava em sua consciência, e a ideia de fragmentar a nação que ele havia servido com lealdade o perturbava. No entanto, quando a Virgínia, seu estado natal, a terra que o havia moldado, declarou sua secessão em 17 de abril de 1861, após o bombardeio de Fort Sumter, algo dentro dele se quebrou. Não era uma questão de escravidão versus liberdade, mas de lealdade versus traição. Se a Virgínia optara por se separar, então seu lugar estava ao lado dela, não por amor à confederação nascente, mas por um código de honra que não permitia abandonar os seus em momentos de crise. Esse dilema moral revelava a complexidade de um homem que, apesar de suas excentricidades, era profundamente enraizado em suas convicções.
Enquanto muitos sulistas abraçavam a secessão com fervor ideológico, Jackson a aceitou com uma resignação quase estoica. Ele não era um revolucionário, era um soldado, e sua missão agora era defender sua pátria imediata, a Virgínia, contra o que via como uma invasão federal. Essa decisão, no entanto, não o impediu de enxergar as contradições do momento. Em cartas a amigos e familiares, ele expressava preocupação com o futuro, questionando se a guerra era realmente inevitável ou se a nação não poderia ter encontrado outro caminho. Mas uma vez tomada a decisão, não houve volta. Quando o governador da Virgínia convocou as milícias estaduais, Jackson não hesitou. Reuniu seus cadetes do Instituto Militar, marchou para Richmond e ofereceu seus serviços à causa confederada. O que poucos poderiam prever era que aquele professor reservado, com seus hábitos excêntricos e sua fé inquebrantável, estava prestes a se transformar em um dos generais mais temidos e admirados da história americana. Sua ascensão não seria marcada por discursos inflamados ou gestos teatrais, mas por uma combinação letal de genialidade tática, disciplina férrea e uma capacidade quase sobrenatural de inspirar seus homens. Em um conflito que dividiria famílias e redefiniria uma nação, Thomas J. Jackson não seria apenas mais um oficial, seria Stonewall, o muro intransponível que mudaria o curso da guerra. E tudo começaria em um campo de batalha próximo a um pequeno riacho chamado Bull Run, onde o destino, mais uma vez, reservava um papel decisivo para aquele homem de olhos penetrantes e alma inquietante. Mas a lealdade de Jackson à causa sulista não nasceu de um fanatismo cego, e sim de uma agonizante escolha entre dois mundos. Só quando a fratura entre Norte e Sul se tornou irreparável, quando a preservação da sociedade que conhecia se chocou frontalmente com a manutenção da União, é que ele, relutante, abraçou a secessão. Sua conversão, tardia e dolorosa, veio nos meses turbulentos entre o final de 1860 e o início de 1861, enquanto os estados sulistas, um a um, rompiam seus laços com Washington. Como tantos outros, Jackson foi arrastado para o redemoinho de uma época em que a eleição de 1860 não deixou espaço para meios termos. Ou se aceitava a guerra como solução, ou se sucumbia à paralisia da indecisão. E para um homem de ação como ele, a inação era uma derrota pior que qualquer batalha perdida. A decisão de alinhar-se à Confederação foi um golpe que rasgou não apenas a nação, mas sua própria família. Sua irmã, Laura, com quem partilhava um vínculo forjado na infância, era uma unionista fervorosa, tão devotada à administração Lincoln quanto ele viria a ser ao governo de Richmond. Antes mesmo que os primeiros tiros ecoassem, a discórdia entre eles já era uma ferida aberta, uma cicatriz que a guerra só aprofundaria. Anos depois, quando a notícia de sua morte chegou aos ouvidos de Laura, ela fingiu indiferença, mas as cartas privadas revelavam o contrário. O peso de um luto proibido, a dor de perder um irmão transformado em inimigo pelo destino. Era o retrato cruel de uma guerra que não poupava nem os laços de sangue, onde a lealdade à pátria se media em lágrimas não derramadas e silêncios carregados de culpa. E no entanto, mesmo a Virgínia, epicentro da Confederação, coração simbólico da rebelião, hesitou antes de mergulhar no abismo. Quando a Convenção do Estado votou pela primeira vez, em início de 1861, a maioria ainda clamava pela União. Só após o bombardeio a Fort Sumter, quando o sangue já manchava o solo americano, é que a Virgínia, em 17 de abril, rompeu definitivamente seus laços com Washington. Foi nesse momento de ruptura que a Guerra de Jackson começou. Nativo da Virgínia, vinculado ao Estado por laços de terra e dever, ele viu sua vida ser arrebatada pela máquina de guerra confederada. Inicialmente designado como Major dos Engenheiros Topográficos, um posto que o condenava a traçar mapas e erguer fortificações enquanto outros decidiam o curso dos combates, Jackson logo se rebelou contra a passividade. Homem de campo, não de gabinetes, ele exigiu um comando ativo, e o destino, sempre atento aos que o desafiam, o atendeu. Promovido a coronel, assumiu o controle da infantaria em Harpers Ferry, o mesmo arsenal onde, 2 anos antes, John Brown tentará incendiar a nação com sua revolta abolicionista. Era um símbolo pesado. O local onde um fanático sonhara com a liberdade dos escravos agora abrigava um general que lutaria para preservar a ordem que os mantinha em cativeiro. Mas Jackson não era um ideólogo, era um soldado. E como soldado, sua próxima promoção, a brigadier-general, o levaria ao encontro com a imortalidade em um campo próximo a um riacho chamado Bull Run. O dia 21 de julho de 1861 não começou como os outros. Nas planícies poeirentas de Manassas, a poucas milhas da capital unionista, 2 exércitos se enfrentavam pela primeira vez em escala significativa.
Apesar de ambos os lados disporem de forças maiores espalhadas pelo teatro de operações ali, naquele dia, pouco mais de 19 mil homens de azul e 18 mil de cinza se digladiariam sob um sol implacável. Para Jackson, seria o batismo de fogo que definiria seu legado. Sua brigada, uma muralha humana sob uma chuva de balas, resistiu por horas ao assalto unionista enquanto o próprio general via a morte passar raspando. Uma bala lhe roçou a mão, esmagando-lhe o dedo médio. Mas não recuou, não vacilou. E quando o general Barnard B., tentando reanimar suas tropas desfalecidas, apontou para a linha inquebrável de Jackson e gritou: "Olhem, homens! Ali está Jackson, firme como um muro de pedra." Não sabia que estava batizando não apenas um homem, mas um mito. A vitória confederada em Bull Run, ou Manassas, como os sulistas a chamariam, não foi decisiva. Ambos os lados sangraram, e a ilusão de uma guerra curta desmoronou ali mesmo, entre os corpos espalhados pelo campo. Mas para Jackson, o apodo Stonewall não era apenas um título, era uma profecia. Suas tropas doravante seriam conhecidas como a Brigada do Muro de Pedra, e ele, o homem que nem as balas nem o cansaço dobraram, ascenderia a major-general do Exército Provisional dos Estados Confederados. Para seus soldados, no entanto, ele sempre seria Velho Jack, o apelido que ganhará décadas antes em West Point, por ser o cadete mais velho de sua turma. Um nome que carregava o peso da experiência, a marca de quem já conhecera a disciplina em sua forma mais pura. Mas foi no Vale do Shenandoah que Stonewall Jackson escreveria seu capítulo mais brilhante e mais temido. Aquela faixa de terra no noroeste da Virgínia, espremida entre as montanhas Blue Ridge e os rios que serpenteavam como veias, não era apenas um cenário, era a chave estratégica da guerra. Quem controlasse o vale controlava o caminho para Maryland, Pensilvânia e Delaware, ou, na direção oposta, a rota para invadir o coração do sul. Não por acaso, quando Lee marcharia para o norte em 1863, rumo a Gettysburg, seria por aquele mesmo corredor natural. Em 1862, porém, o vale era um problema urgente para a Confederação. Depois de uma série de reveses no final de 1861, especialmente no oeste, onde um certo Ulysses S. Grant começava a esculpir sua reputação com vitórias implacáveis, o moral sulista estava abalado. E foi nesse contexto que Jackson recebeu ordens, levar 15 mil homens para o Shenandoah e fechar a porta para os unionistas. Seu objetivo era claro: impedir que as forças da União, comandadas por seu antigo colega de West Point, George B. McClellan, usassem o vale para reforçar o cerco a Richmond. Se McClellan recebesse aqueles homens, a capital confederada estaria à mercê de um golpe fatal. Jackson não tinha tempo para hesitações. E assim começou uma campanha que em 4 meses se tornaria lendária. Sua primeira vitória, se é que pode ser chamada assim, veio em Kerston em 23 de março. Tecnicamente suas baixas foram maiores que as do general unionista Nathaniel Banks. Mas a batalha foi uma obra-prima de engano. Ao pressionar os federais, Jackson forçou Lincoln a desviar tropas que deveriam reforçar McClellan, atirando-as de volta ao vale para conter a ameaça que ele representava. Era um jogo de xadrez sangrento, onde cada peça movida no Shenandoah ecoava nos arredores de Richmond. E Jackson não pararia por aí. Como um espectro, ele perseguiu, desgastou e humilhou os exércitos da União em uma série de engajamentos que culminariam em 2 triunfos consecutivos, Cross Keys e Port Republic, nos dias 8 e 9 de junho. Nenhuma dessas batalhas foi um massacre, nenhuma aniquilou o inimigo. Mas juntas, elas teceram uma teia de exaustão e frustração em torno dos unionistas. A cada escaramuça, Jackson infligia algumas centenas de baixas a mais, roubava suprimentos, queimava pontes e, acima de tudo, negava ao norte o uso do vale como rota de invasão. O resultado? McClellan, privado dos reforços que tanto precisava, viu seu plano de tomar Richmond se desintegrar como areia entre os dedos. Em 1862, a Confederação respirou aliviada, graças a um homem que transformará uma região esquecida em um pesadelo logístico para a União. E o pior, ou o melhor, dependendo de que lado se estava, ainda estava por vir. Enquanto isso, nos salões do poder em Washington, o governo de Lincoln se contorcia em ansiedade. A cada relatório que chegava da Virgínia, uma pergunta gelada se impunha: e se Jackson recebesse reforços? A mera possibilidade de que aquele general fantasma, que parecia materializar-se onde menos se esperava, pudesse desferir um golpe relâmpago contra a própria capital paralisava os estrategistas da União. Divisões inteiras que poderiam estar esmagando as linhas confederadas no sul,
foram amarradas à defesa de Washington, imobilizadas pelo medo de um ataque que nunca vinha, mas sempre poderia vir. O Vale do Shenandoah, sob o comando de Jackson, não era apenas um campo de batalha, era uma armadilha psicológica, drenando recursos e nervos do inimigo em proporções que nenhum canhão jamais conseguiria. E o mais irônico, enquanto a União se afogava em sua própria cautela, a Confederação, sufocada por derrotas em outros frontes, finalmente respirava. Jackson não havia apenas ganho batalhas, ele havia invertido o jogo em um momento em que o Sul mais precisava. Seu nome, antes conhecido apenas nos círculos militares, agora ecoava como um aviso entre os generais da União e como um hino entre os soldados confederados. Mas como? Como um homem com menos homens, menos suprimentos e menos margem para erro conseguia ditava o ritmo da guerra? A resposta estava em um princípio que Jackson elevou à arte: velocidade. Não a velocidade cega de uma carga de cavalaria, mas a precisão letal de um predador que sabe onde e quando atacar. Se o Vale do Shenandoah não poderia ser usado pela União, então ele se tornaria um labirinto de exaustão para quem ousasse adentrá-lo. E para isso, seus homens teriam que se mover como ninguém antes havia exigido. Marchas forçadas, noites sem descanso, dias sob sol escaldante com equipamentos pesados nas costas, até os mais resistentes gemiam sob o ritmo implacável. Os soldados de Jackson não marchavam, eles voavam. Tão rápido que entre eles o apelido pegou. A cavalaria a pé de Jackson, uma ironia amarga para infantes que carregavam o peso de um exército, mas se moviam como se fossem montados. Em 7 semanas, de abril a junho de 1862, eles percorreram mais de 600 milhas em zigue-zague pela Virgínia Ocidental, uma média de 12 milhas por dia, sob chuva, lama e calor sufocante. E mesmo assim, quando a ordem era atacar, atacavam. Não contra exércitos inteiros, mas contra seções isoladas, pontos fracos, momentos de descuido. Jackson não lutava para vencer batalhas, ele lutava para quebrar a vontade do inimigo. Os números eram absurdos, 17 mil confederados contra 30 mil ou mais da União em dado momento. Mas números não ganham guerras, estratégia ganha. E a estratégia de Jackson era simples: ser onde não esperavam, quando menos esperavam. No início, seus homens o amaldiçoavam. Afinal, que comandante sadio de corpo e mente exigiria tanto? Mas à medida que as vitórias se acumulavam, Kerston, Front Royal, Winchester, até os mais céticos começaram a entender: aquele homem não era um tirano. Era um gênio da guerra assimétrica. Claro, nem tudo eram louros. Por trás da lenda havia sombras. Uma delas se chamava Richard B. Garnett, um brigadeiro-general que em Kerston cometeu o pecado de recuar sem ordem expressa. Para Jackson, isso não era tática, era covardia. E covardia, em seu código rígido, merecia punição exemplar. Mesmo em plena guerra com a Confederação lutando pela sobrevivência, ele insistiu em um tribunal marcial. Os superiores, atolados em batalhas maiores, tentaram ignorar o caso, mas Jackson não cedia. Garnett ficou marcado, uma nuvem pairando sobre sua carreira até o dia em que em Gettysburg liderou uma carga suicida, como se quisesse lavar sua honra com sangue. Era um lembrete cruel. O mesmo homem que inspirava lealdade inquebrantável em seus soldados podia ser implacável com quem falhasse. E havia mais. Jackson não era apenas exigente, era enigmático. Seus subordinados muitas vezes agiam às cegas, recebendo ordens fragmentadas, sem entender o plano maior. Para eles, segredo não era precaução, era arma. Mas para oficiais como Garnett, isso era frustração pura. Como comandar um batalhão se não se sabe para onde o exército está indo? Jackson respondia com ações, não com palavras. E suas ações até então haviam falado por si. Quando o verão de 1862 chegou, o Vale do Shenandoah já havia cumprido seu papel ali, reconhecendo o valor daquele general que transformará uma região secundária em um pesadelo estratégico, o chamou de volta para o leste. Richmond, a joia da Confederação, ainda tremia sob a ameaça de McClellan. Mas o jovem Napoleão da União, antes tão confiante, agora se via enredado em sua própria hesitação, privado dos reforços que Jackson havia roubado com suas manobras. Lee, sempre atento, soube que era a hora. Em junho, com Jackson finalmente a seu lado, ele lançou a ofensiva que entraria para a história, os 7 dias. E foi aí que, pela primeira vez, o mito de Jackson mostrou rachaduras. Mas a história não se contentaria em deixar que o mito de Jackson se desvanecesse em dúvidas. Em 9 de agosto de 1862, como se o próprio destino quisesse provar que sua lenda ainda respirava, ele voltou a cortar a Virgínia com a velocidade de um raio.
Não eram mais os dias de glória inquestionável, mas o general que outrora parecia invencível ainda tinha um último suspiro de genialidade para oferecer à causa confederada. E esse suspiro veio na forma de uma manobra que selaria seu nome na Segunda Batalha de Bull Run. Em menos de um ano, o mesmo campo de Manassas que testemunhara sua ascensão como Stonewall voltaria a ser palco de seu gênio tático. Desta vez, porém, o cenário era mais sombrio. A União, sob o comando do arrogante John Pope, acreditava ter aprendido as lições do passado. Mas Jackson, como sempre, estava um passo à frente. Enquanto Pope avançava com sua força superior, convencido de que esmagaria os confederados, o general virginiano já havia circulado suas tropas como um lobo rodeando a presa. Em 27 de agosto, suas divisões caíram sobre Manassas Junction, o depósito de suprimentos da União, como uma lâmina cortando a garganta de um exército. Pope, furioso, virou-se para esmagar Jackson, mas esbarraria na mesma parede de granito que dera nome ao seu inimigo. Por 2 dias, os homens de Jackson aguentaram. Não como heróis de uma balada, mas como soldados exaustos, sangrando, recuando apenas o suficiente para não quebrar. E foi nesse momento de tensão máxima que lhe chegou, como o martelo descendo sobre a bigorna. Em 30 de agosto, o flanco esquerdo de Pope foi destroçado. Mais uma vez, a União recuou em desordem. Mais uma vez, Jackson havia virado o impossível em vitória. Mas a guerra não dá trégua a ninguém, nem mesmo aos eleitos pela Providência. Com a Virgínia finalmente respirando após um ano de cerco, Lee viu sua chance: levar a guerra para o norte, ameaçar Washington, forçar Lincoln a negociar. Dividiu suas forças. A maioria seguiu com ele para Maryland, enquanto Jackson ficou para trás, guardião solitário de um estado esgotado. Sua missão? Manter a União longe de Richmond, consolidar o que restava da Confederação na Virgínia e, acima de tudo, não falhar. Ele não falharia. Em 15 de setembro, enquanto os federais se preparavam para barrar Lee em Antietam, Jackson agiu. Harper's Ferry, uma fortaleza que a União julgava inexpugnável, caiu em suas mãos como um fruto maduro. Milhares de prisioneiros, toneladas de suprimentos, outra jogada mestre. Mas o tempo era curto. Lee, acossado por McClellan em Antietam Creek, precisava dele. E assim, mais uma vez, Jackson marchou como se o diabo o perseguisse, cobrindo milhas em horas, chegando tarde demais para evitar a batalha, mas a tempo de salvar Lee de um desastre. Não foi uma vitória. Mas na guerra, às vezes, sobreviver é vencer. E a Confederação, reconhecendo que devia ao homem que lhe dera tudo, finalmente lhe deu o que merecia, as estrelas de tenente-general. Agora, apenas Lee estava acima dele. O menino professor de VMI, o excêntrico que rezava antes das batalhas e exigia obediência cega, era agora o segundo homem mais poderoso do exército da Virgínia. Mas o inverno de 1862 traria mais do que promoções. Fredericksburg, a cidade que ficava como uma sentinela entre Washington e Richmond, seria o palco de seu próximo teste. E como sempre, Jackson estaria no olho do furacão. Burnside, o novo comandante da União, acreditava que poderia surpreender Lee com um ataque direto. Mas o general confederado, mais uma vez, estava preparado. Jackson, no flanco direito, deixou uma brecha em suas linhas, um convite ou um erro. Ninguém saberia ao certo. O que se sabia era que quando Burnside tentou explorá-la, encontrou não um ponto fraco, mas uma armadilha de fogo e aço. Em 15 de dezembro, a União recuou mais uma vez, deixando para trás um campo coberto de mortos. E então, pela primeira vez em 2 anos, veio o silêncio. O inverno de 1862 a 63 foi uma pausa estranha, quase antinatural, para um homem que só conhecia a guerra. Mas mesmo na quietude, as sombras se moviam. Oficiais subalternos, cansados de serem tratados como peões em seu tabuleiro, murmuravam. Até seu cunhado D.H. Hill, um homem de sangue e lealdade, pediu transferência. Jackson não explicava, não discutia, apenas ordenava. E seus homens, outrora devotos, começaram a questionar se o gênio não havia se tornado um tirano. Mas a primavera traria novas batalhas. E em Chancellorsville, a guerra lembraria a todos porque o chamavam de Stonewall. Oker, o novo comandante da União, acreditava ter a fórmula para esmagar Lee. Flanquearia as linhas confederadas, empurraria para Richmond, e a guerra acabaria. Mas Lee, mais uma vez, tinha Jackson. E em 2 de maio de 1863, o general que parecia ter nascido para a guerra executou sua obra-prima final. Um movimento de flanqueamento tão ousado que beirava a loucura. 12.000 homens marchando através do Wilderness, uma selva de 11 quilômetros onde até os animais temiam se perder. Oker nem sequer considerou que alguém tentaria aquilo.
Até que de repente, como fantasmas surgidos do nada, as divisões de Jackson caíram sobre seu flanco direito. O choque foi instantâneo. As linhas da União dobraram-se como papel sob uma lâmina. Chancellorsville estava ganha. Mas a guerra, cruel como sempre, cobraria seu preço. Na confusão do crepúsculo, quando a vitória já era certa, um tiroteio amigo ecoou. 3 balas confederadas encontraram Jackson. Uma delas no braço esquerdo rasgou músculos e ossos. Em 1863, sem antibióticos, sem cirurgia moderna, uma ferida daquelas era uma sentença. E assim, sob a luz tremula de velas, em uma tenda de campanha transformada em sala de operações, o homem que desafiara a morte tantas vezes foi deitado sobre uma mesa. Clorofórmio, uma mercê da ciência que poupou a milhares o horror da serra sem anestesia, foi aplicado. E então, enquanto seus soldados choravam do lado de fora, a lâmina desceu. A cirurgia em seu braço esquerdo durou 50 minutos, um testemunho brutal da eficiência do clorofórmio, que poucas horas depois, já permitia ao general conversar com lúcida clareza entre as paredes úmidas do hospital de campanha. Mas sobreviver à mesa de operações na Guerra Civil era apenas o primeiro ato de uma tragédia mais longa. O choque do corpo mutilado, a ameaça da gangrena espreitando como um espectro sob os curativos sujos. Muitos homens, mesmo após a amputação, sucumbiam nos dias seguintes, vencidos por febres que queimavam mais rápido que as balas. Jackson não foi exceção. A pneumonia o abateu como um golpe traidor, enquanto seus médicos, inicialmente confiantes em sua recuperação, viam-se impotentes diante da rebelião de um organismo já tão castigado. Quando a notícia chegou ali, ainda embriagado pelo triunfo em Chancellorsville, o comandante enviou um mensageiro apressado ao leito de Jackson. A mensagem era seca, carregada de um peso que só os generais compreendem. Você perdeu o braço esquerdo, mas eu perdi meu braço direito. Uma referência crua à dependência estratégica que lhe tinha daquele homem, aquele que como um raio cortava as linhas inimigas com precisão cirúrgica. Se Jackson recebeu as palavras, se as entendeu entre os delírios da febre, ninguém sabe. 8 dias após o tiro que o derrubou, em 10 de maio de 1863, com apenas 39 anos, Thomas J. Jackson expirou. Seu corpo foi levado a Lexington, onde fora professor e onde a terra, agora, o receberia para sempre. Enterrado em 15 de maio, ele partiu no exato momento em que a maré da guerra começava a virar, irreversivelmente contra a Confederação. 8 semanas depois, em julho daquele mesmo ano, os canhões trovejaram sobre Gettysburg. Lee, em um movimento audacioso e desesperado, levará a guerra para o norte, buscando quebrar a vontade da União em seu próprio território. Mas a batalha que deveria ser seu golpe de mestre transformou-se em um banho de sangue sem vencedor claro, exceto pela matemática cruel dos números, mais de 40.000 baixas, e a Confederação pela primeira vez, recuando sem condições de se reerguer. A partir dali, o peso esmagador da indústria, dos recursos e dos homens do norte tornou-se insustentável. Enquanto a União recrutava, armava e avançava, o Sul definhava, suas linhas de suprimento estranguladas, seus soldados morrendo de fome tanto quanto de balas. De Gettysburg ao deserto do Novo México, a derrocada foi lenta, mas inevitável. Até que, em maio de 1865, o último suspiro da Confederação se apagou com a rendição de seus exércitos. A escravidão, finalmente abolida pela 13ª Emenda, não morreu sem deixar herdeiros. As leis de Jim Crow e a segregação ergueram-se como novos carrascos, perpetuando a opressão sob outras máscaras. Mas enquanto a reconstrução fracassava e o Sul se reorganizava em torno de suas velhas feridas, o mito de Jackson já se solidificava. Para os defensores da causa perdida, ele se tornou quase um santo laico, o segundo apenas ali no panteão dos heróis confederados. Especulou-se em mesas de bar e salões de estratégia que sua presença em Gettysburg poderia ter mudado tudo. Sua viúva Mariana alimentou a lenda com memórias cuidadosamente editadas, publicando cartas que retratavam não apenas o general, mas o homem, o cristão devoto, o professor severo, o marido que orava de joelhos antes das batalhas. No entanto, Jackson era um homem de contradições que desafiavam até seus próprios mitos. Proprietário de escravos, nunca questionou publicamente a instituição, e, no entanto, ensinou crianças negras em sua escola dominical durante anos, um gesto que, para alguns, sinalizava uma humanidade oculta sob a armadura do sulista intransigente. Era um comandante brilhante, sim, mas também imprevisível, genial em Bull Run, onde ganhou o apelido que o imortalizaria, e no Vale do Shenandoah, onde suas manobras pareciam ditadas por um instinto sobrenatural,
porém em outras ocasiões suas ordens eram obscuras, seus métodos rígidos demais até para seus próprios subordinados. Um homem que orava antes das batalhas, mas que não hesitava em ordenar execuções sumárias de desertores. Essa dualidade o acompanharia além da morte. No século XX, generais como Patton e MacArthur o estudariam como um mestre da guerra de movimento, enquanto escritores como Hemingway e Alan Tate o invocariam como símbolo de uma era perdida, menos pela causa confederada, e mais pela imagem do guerreiro asceta, ligado a uma terra que já não existia. Seu legado, porém, não poderia escapar ao julgamento da história. Em 2020, após décadas de controvérsia, a estátua equestre que o erguia sobre Monument Avenue em Richmond, ao lado de outros ídolos da Confederação, foi derrubada, arrastada pelo peso de um passado que o presente já não suportava. Outra no Instituto Militar da Virgínia, onde lecionara, foi realocada para um campo de batalha, onde, teoricamente, poderia ser contextualizada, como se a história pudesse ser domada por placas explicativas. Stonewall Jackson foi, acima de tudo, um espelho. Nele, o Sul via o que queria ver: o gênio militar, o cristão inquebrantável, o mártir da causa. Seus críticos, por sua vez, enxergavam o proprietário de escravos, o instrumento de um sistema que só podia ser derrotado, nunca redimido. A verdade, como sempre, está nas fraturas entre esses retratos. Um homem que em vida foi temido e admirado, que na morte tornou-se lenda e depois controvérsia, e que ainda hoje, divide opiniões com a mesma intensidade com que, em 1862, dividia exércitos no campo de batalha. Resta a pergunta: foi ele um grande general, ou apenas um homem no lugar certo, ou errado, da história, elevado à grandeza pelo desespero de uma causa condenada? A resposta, como tudo que o cerca, é tão complexa quanto o próprio Jackson. E talvez seja justamente isso que o mantenha vivo, não nos livros de estratégia, mas nas discussões que nunca cessam.